Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós iremos comentar a última lição do ano e do trimestre, que tem como título Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, você que ainda não é inscrito em nosso canal, nos abençoe com a sua inscrição, deixe seu joinha, ative o sininho para você receber em primeira mão as nossas podcasts, amém? Não se esqueça também que na descrição desse vídeo está disponibilizado um link que dá acesso ao teste online, e os irmãos que assim desejarem também tem um link que dá para baixar o arquivo em PDF e os irmãos levarem para os jovens da sua sala de aula, amém? Então vamos lá, meus amados irmãos, comentar um pouco da lição de número 13, Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Este trimestre nós estudamos alguns bons e alguns maus exemplos, aqueles exemplos que devem ser seguidos porque foram exemplos bons, e aqueles maus exemplos, aqueles que não devem ser seguidos, mas nós aprendemos também tanto com um bom exemplo quanto com o mau. O bom para a gente seguir, o mal a gente não fazer conforme aquelas pessoas fizeram. Ao longo do relato bíblico ao qual nós estudamos neste trimestre. Na lição de hoje nós vamos falar do último personagem, que é um exemplo bom, é um exemplo a ser seguido, que tem por nome Barnabé. Então nesta lição nós vamos comentar sobre Barnabé, que foi um homem de Deus. O autor da lição bíblica começa comentando, mostrando que Barnabé pertencia à tribo de Levi. Ele era um levita. Aí o autor da lição bíblica mostra ali a história um pouco do seu ancestral Levi, o Levi que deu origem à tribo de Levi, um dos filhos de Jacó. Aí então vem Levi. Levi foi um homem, meus amados irmãos, que teve um comportamento violento. Por quê? Porque ele, para se vingar do que aconteceu com sua irmã Diná, ele cometeu um ato impensado. Ele, junto com Simeão, cometeu um ato impensado, ao qual não fora aprovado por Deus. Mas o tempo se passa e chega a época de Moisés. E Moisés vem e abençoa aquelas tribos todas ali. E a tribo de Levi era uma tribo que foi dedicada às coisas de Deus. A tribo de Levi, meus amados irmãos, é a única tribo dentre das 12 tribos de Israel que não tinha direito à possessão por terra. Eles eram homens exclusivamente destinados ao trabalho no santuário do Senhor, ao tabernáculo, e quando o templo foi erguido, ao templo do Senhor. Então os levitas eram responsáveis pelos louvores, era responsável pela limpeza do santuário, do tabernáculo, era responsável pela manutenção dos utensílios da casa de Deus, eram responsáveis por tudo que estava afeto à obra do Senhor. Então os levitas eram os que estavam à frente, e Barnabé pertencia a essa tribo. Ele era da tribo dos levitas, era um homem levita, um homem escolhido por Deus. Além de ser levita, o autor Lucas, quando escreve o livro de Atos, que é o primeiro livro da história da igreja primitiva,
nos mostra que Barnabé era um homem também generoso, porque ele foi um dos primeiros a vender uma propriedade que possuía. Ele pegou o dinheiro daquela propriedade que ele vendia, vamos falar um terreno com uma casa, sei lá, ele pegou e vendeu, e aquele dinheiro todo, meu irmão, todo o dinheiro ele entregou aos apóstolos como uma oferta, mas ele fez isso não em forma de aparecer, de mostrar que ele estava doando, dando uma oferta mais generosa do que todos os outros, não, porque era costume na igreja primitiva os irmãos uns ajudarem aos outros, e esse costume deveria prevalecer até hoje. Graças a Deus, muitas igrejas ainda auxiliam os domésticos da fé, a comunidade que está inserida através de cesta básica, de levar alimento para os que moram na rua, calçado, roupas. Esta deve ser uma constante na igreja, embora não seja a sua função primordial, mas é uma função secundária, a qual deve se levar o auxílio, a ajuda aos que menos tem aos desfavorecidos da sociedade. Então aprendemos com Barnabé, que era um homem generoso, que vendeu uma propriedade sua e deu todo o dinheiro como oferta. O dinheiro não era para os apóstolos, meu irmão, a gente tem que entender isso, era para a obra de Deus. O dinheiro foi dado para que a obra de Deus crescesse, se expandisse e chegasse até os confins da terra, conforme Cristo assim tinha ordenado aos seus discípulos. E o interessante é que quando Lucas menciona essa passagem aqui que fala que Barnabé vendeu uma propriedade e deu todo o dinheiro integral à obra, o autor faz um paralelo, porque assim que ele fala desse relato, ele cita também Ananias e Zafiras, que também venderam a propriedade. Talvez vendo porque muitos estavam fazendo isso, eles também fizeram o mesmo. Mas eles erraram em uma questão, meus amados irmãos. Eles tentaram mentir ao Espírito Santo de Deus. Eles cometeram um atentado à santidade do Altíssimo. Eles cometeram um atentado àquele Deus que tudo pode, tudo vê e tudo faz. Talvez eles olhassem aqueles homens, olhassem Barnabé, ele está entregando ali, mas quem garante que ele entregou todo o dinheiro? Vamos fazer o mesmo, vamos vender a nossa propriedade e vamos retrair uma parte e vamos dar outra. E falamos que foi o valor total daquela propriedade, mas não sabia ele que o Deus que tudo pode, tudo vê, está em todos os cantos, porque é um Deus onipresente. Além de ser um Deus onipresente, ele conhece o que está no íntimo e no oculto do coração do homem. E aquele casal fez por onde merecer. E Deus fez o julgamento de forma imediata na vida daquelas duas pessoas, tanto de Ananias quanto de Zafira. Então os dois morreram porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. E o temor sobreveio sobre todos aqueles que viram. Por quê? Porque viram que eles mentiram e não estavam verdadeiramente seguindo os preceitos divinos. Tentaram barganhar com os apóstolos. Talvez eles tentaram se sair bem com os apóstolos. Estou me saindo bem. Estou bem na foto. Mas será que com Deus ele está bem na foto? Então, meus amados irmãos, que possamos ter bastante cuidado quanto à mentira. Mentir. Jura falso em nome de Deus, porque Deus tudo vê. Talvez as pessoas até enganem o seu líder, o seu pastor, o seu professor, os seus pais, o seu esposo, a sua esposa, seu noivo, sua noiva, mas aquele que está lá no alto, que tudo vê, ninguém engana a ele. Então, Ananias e Zafira sofreu essas consequências e sofreu através da sua morte. Barnabé também, meus amados irmãos, era um homem que confiava no poder divino da transformação. Porque enquanto todos estavam receosos pela conversão de Saulo, Barnabé não se titubeou. Pegou o Saulo e levou, e entrou ele para que ele se situasse no convívio com os apóstolos. Muitos não queriam, porque Paulo era rejeitado agora pelos judeus. Porque ele tinha autorização dos judeus para perseguir os cristãos. Mas agora Paulo estava pregando a Cristo e este crucificado.
Então os judeus o desprezavam por ter abandonado a sua causa, e os gentios estavam receosos porque Paulo pegava cartas para matar mesmo, ele ia para matar. Ele fez parte do que estavam ali, os que apedrejaram Estevão. Paulo estava lá consentindo sobre aquela causa. Então muitos estavam com medo do apóstolo, que até agora não era apóstolo, era o Paulo, mas ele teve encontro com Cristo que transformou a sua vida. E Barnabé foi esse, foi o responsável por trazer Saulo ao convívio dos apóstolos, porque ele tinha certeza no seu coração que Deus é o Deus que transforma o mais vil pecador. Saulo era um pecador, era um homem miserável, que não conhecia a verdade, mas ele teve um encontro com Cristo, e o encontro com Cristo transformou a sua vida. Barnabé também era um homem que foi usado por Deus, porque ele viu a graça de Deus através da igreja de Antioquia. Uma igreja que havia nascido e estava crescendo, mas em um tempo difícil mesmo, era um tempo de perseguição, a igreja estava sendo perseguida. Mas Barnabé não se titubeou. Ele começou a levar os evangelhos não somente aos judeus, porque no início da igreja primitiva, os judeus estavam apenas levando o evangelho aos judeus. Mas a igreja de Antioquia, a qual agora Barnabé estava fazendo parte, essa sim, estava pregando aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Assim os hebreus, meus irmãos, quanto os gregos estavam ouvindo a Cristo, porque estava tendo um momento confuso no início da igreja. Porque o evangelho foi pregado a um gentio chamado Cornélio, e Deus o batizou com o Espírito Santo e com fogo. E não existia outra coisa que eles estavam falando. Como é que isso pode acontecer? Eu sabia que os judeus estavam sendo levados a Cristo. E eles estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, mas agora um gentio, uma pessoa que estava à parte. Mas agora o evangelho chega a todos, porque Deus veio para derrubar essa barreira que existia entre judeus e gentios. Essa barreira foi derrubada através de Cristo Jesus. A sua morte na cruz derrubou essa barreira que fazia uma separação. E agora todos faziam parte de uma única igreja. E não é à toa que naquele lugar, pela primeira vez, os judeus e os judeus e gentios que formavam uma única igreja foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, naquela igreja ali de Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Então, Barnabé, além de tudo, devia a graça de Deus, ele era um homem também que era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, isto tudo são requisitos para que o homem, a mulher, seja usada por Deus. Tem que ser um homem que seja um homem de bem, um homem reto, sincero, um homem que seja cheio do Espírito Santo e que tenha fé. Porque ser cheio do Espírito Santo, isso tem a ver com o quê? Com o que Deus está fazendo por sua graça. Porque essa graça de Deus também ela é manifesta nas nossas relações pessoais, meu irmão. E nos cultos que nós celebramos a Deus. Então nós devemos ter cheio do Espírito Santo para ter ousadia para falar de Deus, do seu amor, de como o seu amor é tremendo para a humanidade, de como ele liberta, como ele salva, como ele cura, como ele batiza e leva o homem para o céu. Barnabé também era um homem de fé. Ele cria no poder de Deus para a salvação das pessoas. Não é à toa que ele não teve receio de chegar-se a Paulo e pegar Paulo, porque ele foi buscar a Paulo. Ele foi buscar a Paulo. Ele se encontrou com Paulo. E tudo isso ele fez porque ele tinha fé. Tinha fé porque era um homem que obedecia ao Espírito Santo. E ele fez parte da primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé estava junto com Paulo, levando a mensagem de Cristo aos confins da terra, porque esta era a ordenança de Deus, levar o evangelho a todos aqueles que creem. E que aquele homem, aquela criatura que cresce, Deus daria o poder de serem feitos, serem constituídos filhos por adoção, filhos de Deus por adoção. Então Barnabé fez parte, meu irmão, da primeira viagem missionária de Paulo. Ele estava com Paulo, ele via os desígnios de Deus sendo acontecido na vida do apóstolo Paulo. Ele estava com Paulo, ele viu os milagres, via as maravilhas que Deus estava operando, meu irmão. Porque ele fazia parte de uma igreja que, Lélio, o serviço e o jejum, que hoje muitos pregadores desprezam isso, mas desde a antiguidade, o jejum é uma constante na vida do cristão.
Barnabé, como Paulo, como o próprio Cristo, jejuava e orava. E é através do jejum e da oração que Deus começa a fazer as coisas acontecerem na nossa vida, meus amados irmãos. E Barnabé era um homem que era usado por Deus e obedecia a Deus através disto, porque ele jejuava e orava. E com o auxílio dele, Paulo fez aquela viagem missionária, a primeira, a qual muitos milagres aconteceram, muitos embates aconteceram, e o nome de Deus estava sendo glorificado, estava sendo exaltado na terra dos viventes, através destes dois homens que fizeram a sua primeira viagem missionária, a viagem de Paulo e Barnabé. Porém, nessa primeira viagem também tinha um jovem chamado João Marcos, que é o Marcos que escreveu um dos evangelhos, estavam com eles. Porém, a Bíblia não dá explicação do porquê João Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé na sua primeira viagem. E este foi um motivo de desentendimento entre Paulo e Barnabé para efetuar a missionária, porque Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria. Embora essa rinha, essa briga que houve entre eles no início ali, pareça ser algo que venha impedir porque a obra aconteça, não. Mas foi o que aconteceu para que a obra se propagasse cada vez mais. Porque em vez de ir Paulo, Barnabé e João Marcos para uma única viagem, seguindo o mesmo caminho, esta separação serviu para a propagação ainda maior do Evangelho. Ou seja, o Evangelho agora conseguiu mais dois caminhos, o que Paulo seguiu e o que o Barnabé seguiu com o João Marcos. Então Paulo partiu para a segunda viagem missionária sem Barnabé, porque Barnabé seguiu outro caminho junto com João Marcos, e foi isso que aconteceu. A obra se expandiu de maneira tal, meu irmão, a obra começou a se expandir de maneira tal que agora, no lugar de ser uma única viagem, foram duas, cada um para um lado. Paulo para um lado, Barnabé e João Marcos para outro, porque é assim que esse Deus faz, meu irmão. Quando Ele quer fazer, talvez apareça até um descontentamento na nossa vida. Talvez essa briga vai atrapalhar, mas nos planos de Deus não. Algo que veio causar, talvez até uma maldição no começo, um desentendimento, uma briga, uma rinha entre eles ali, no final veio causar glória para Deus, porque a obra se duplicou. Amém? Então, meus amados irmãos, esta é a lição que fala sobre Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Então, Barnabé, nós vemos que foi um dos primeiros a vender posses para ajudar os cristãos de Jerusalém. Foi o primeiro a viajar com Paulo, como um time missionário, que fez a primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé estava junto com Paulo, assim como João Marcos, embora João Marcos depois abandonou os dois. Ele foi um incentivador, meu irmão, também nos primeiros dias do cristianismo, que as pessoas se tornaram, foi uma das mais influentes ali, porque ele trabalhava como um incentivador e era considerado um apóstolo. Barnabé também era um apóstolo, foi considerado um apóstolo. Então, meus irmãos, o que aprendemos com Barnabé? Aprendemos que o incentivo é uma das maneiras mais eficazes de ajudar, e que cedo ou tarde, meu irmão, a verdadeira obediência a Deus envolverá risco. Sempre alguém que precise de incentivo. Então, que possamos ser esse evento, esse incentivador, esse catalisador de missionários, catalisador do ID de Cristo, que possamos, então, meu irmão, meditar nesta lição, a qual nós estudamos neste trimestre, vendo os bons e os maus exemplos, e encerramos com Barnabé. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam continuar nos acompanhando. Não deixe, meus amados irmãos, de compartilhar nossa podcast. Se você se perdeu alguma lição deste trimestre, nós temos aí a nossa playlist com todas as lições maravilhosas e excelentes para o nosso aprendizado, porque nós devemos crescer tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até o nosso próximo trimestre. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.